A crítica filosófica é basicamente derrubar ídolos. Isso que é filosoficamente fazer crítica. Então, a crítica filosófica é basicamente você analisar ideias e conceitos na tentativa de encontrar nelas contradições e absurdos, irracionalidades. E, gente, e tem um ídolo que eu acho que a crítica filosófica ela já derrubou há muito tempo. Sabe aquela historinha que a gente aprende no ensino médio com o nosso professor de ciência? Ah, a ciência, o método científico. O método científico, claro, que começa com a observação dos fenômenos, pesquisa de campo, estudos descritivos. O geólogo vai lá onde está o afloramento, fotografa, filma, para coletar dados, coleta de dados. E depois, formulação de hipótese com base em observações e, em seguida, experimentação para testar aquela hipótese. E, se caso ela seja corroborada, se tornará uma teoria e a partir da qual se farão generalizações, onde casos particulares serão explicados por leis e teorias e por aí vai. Você acredita nisso? Você acredita que é assim que se faz ciência? Você acredita que a ciência realmente, que o método científico é aquilo que a gente ensina lá nos livrinhos do ensino médio, que o método científico é o método experimental? Você acredita nisso? Sinto ter que te dizer, mas você foi enganado. Você foi enganado. Eu, durante muito tempo, eu sou professor de filosofia, eu mesmo me senti ludibriado, porque havia uma lacuna na minha formação intelectual que eu nunca tinha me dedicado, né, ao estudo da filosofia da ciência. Eu não me dediquei a isso, realmente eu nunca tinha lido, por exemplo, esse livro aqui que eu estou estudando, eu já venho estudando de um tempo para cá, né, e estou lendo, recomendo que vocês leiam. Além desse, também a estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn. E quando você estuda filosofia da ciência, quando você estuda epistemologia e a própria metodologia da ciência, o encanto cai, né? Porque o iluminismo ele tenta desencantar o mundo, né? Mas menos a ciência. A ciência ela permanece dentro de um encantamento, uma mistificação em torno dela. Existe, assim, sabe, uma mitificação, como se a ciência estivesse próximo da magia dos contos de fada, né? E que realmente o método científico é o método experimental. Mentira! Outro dia mesmo, eu estava analisando uma questão do Enem que versava em torno das ideias de Popper, esse autor aqui, Karl Popper. E ali ele disse qual é o método científico segundo Popper. Aí tem gente que botou lá, tinha várias alternativas. Alternativa A, B, a correta era o método hipotético dedutivo. Quer dizer, o método científico é o método hipotético dedutivo. Não é o método experimental. Muito embora a ciência até faça experimentos, mas quantos por cento da ciência realmente é validado por um experimento que possa ser um experimento reprodutível, ou pelo menos, tem uma maneira como eles falam, né? Replicável. Quantos? 10, 20% no máximo daquilo que a gente chama de ciência está respaldado por um método científico, por um experimento científico que seja replicável. Então, quando se diz que o método científico é o método experimental, isso é mentira. Ela é experimental, às vezes, de vez em quando.
Mas a coisa é colocada como se sempre tudo da ciência está respaldado em algum experimento replicável. É mentira. Só uns 20% dela é assim. Né? Então, olha como é que isso... A gente começa a se sentir enganado. Eu estive manipulado o tempo inteiro no Matrix, na caverna de Platão. Porque eu acreditei que o método científico era o método experimental. Eu acreditei, porque colocaram isso na minha cabeça, porque o professorzinho do ensino médio colocou isso. E eu passei por um curso de filosofia, uma graduação em filosofia pela UFRJ, que é uma das maiores escolas, e eu não gostava muito na época, embora eu gostasse de ciência, mas na época eu não me esforcei muito. Eu fiz uma cadeira de filosofia da ciência, onde eu passei raspando, eu tenho que confessar que isso era uma lacuna na minha formação. Até que, num dado momento, eu, como professor de filosofia, não, eu tenho que me aperfeiçoar. Passei a estudar filosofia da ciência e descobri que eu fui enganado, que eu acreditei no conto da carochinha, eu acreditei na cegonha. Eu estava acreditando no coelhinho da Páscoa, que a ciência utilizava o método experimental. E isso é mentira. O próprio Karl Popper fala que a indução, que é o tipo de silogismo que em lógica a prova, ou na própria ciência, em tudo, né? A prova está no silogismo, né? Ou argumento, porque a expressão oral ou escrita de... Não, minto, a expressão é um raciocínio. A expressão oral ou escrita de um raciocínio é um silogismo, que também é chamado argumento. Né? E o método experimental, ele utiliza a silogismo e a indução, né? Que é você parte do conhecido para o desconhecido, do que é percebido pelos sentidos ou visto num experimento, para o desconhecido, ou seja, desse particular para uma universalidade que é feita por abstração e generalização. Só que a indução não tem força probatória. A indução não tem força probatória, porque ela é muito frágil. Todos os cisnes são brancos, basta que eu encontre um único cisne não branco. E como é que eu vou analisar todos os cisnes da face da Terra? Então não tem como você provar por indução. É muito difícil, entendeu? A indução é muito frágil, porque os nossos sentidos nos enganam, sofrem críticas. Então nós estamos num Matrix. Você quer ver a possibilidade de você escrever um dossiê anti-ciência? É você ler esse livro aqui, né? A Lógica da Pesquisa Científica e a Estrutura das Revoluções Científicas de Thomas Kuhn. Ali você vai ver que nós estivemos no Matrix. Enfiaram goela abaixo a ciência como uma magia de conto de fadas, né? E ela, na verdade, é uma grande mentira. E uma coisa que Popper fala, não existe a neutralidade da ciência. Não é isso que falaram para a gente? Que a ciência é neutra, que o cientista é neutro, o cientista é neutro. Mentira! Popper, nesse livro, logo no início, no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos... primeiro capítulo, acho que está aqui, ó. Primeiro capítulo do livro. Né? Acho que é isso. Ele já fala, ó, é parte 1. Na parte 1 do livro. Ele vai falar que não existe a neutralidade científica, sabe por quê? Porque a ciência tem pressupostos. O cientista tem pressupostos. O que é um pressuposto? É uma ideia que não é provada, que você está adotando, né, para construir a partir dela os seus arranha-céus. É uma ideia que não é demonstrada para construir os seus arranha-céus. Quer ver um exemplo disso? O ateísmo. Já reparou que todo cientista é ateu? Já reparou como é que a ciência é conduzida a partir de um pressuposto ateísta? De que Deus não existe? Ou o evolucionismo de Darwin, por exemplo. Ele parte do pressuposto de que Deus não existe. O cientista está investigando, está formulando hipóteses partindo do pressuposto de que Deus não exista. Mas o ateísmo é ciência? Não. Qual é o experimento que comprova o ateísmo? Nenhum.
O ateísmo é falsificável? Em que condições ele pode ser considerado falso? Não tem. Ele não tem. Ele é uma coisa que, inclusive, é irrefutável. Tenta você argumentar contra o ateísmo. Os ateus vão vir sempre com mas não é assim. Não. É uma coisa irrefutável. Não está estabelecida de forma clara, não estão estabelecidas de forma clara as condições de sua refutação. É uma coisa que não é apenas que não tem prova ou não é ciência, é uma coisa irrefutável. Ateísmo é pseudociência. Uma coisa irrefutável, uma coisa que não pode ser falsificada é pseudociência, segundo Popper. Mas o ateísmo é pressuposto de teorias científicas. Como é que pode? Como é que pode isso não ser considerado um vício metodológico? E pressupostos não científicos, né, sendo usados como premissas, né, para construir os arranha-céus dentro da ciência. Os modelos explicativos como pressupostos não científicos. Como é que alguém não percebe que isso gera um vício metodológico, que invalida e vicia, né, o próprio processo de construção de conhecimento científico? Porque você vai ter modelos explicativos que têm como premissas coisas que não são provadas. Ateísmo não tem prova. E, no entanto, ele é pressuposto de teorias científicas. Será que essas teorias são realmente científicas? Claro que não. O próprio Karl Popper vai falar que o darwinismo, a evolução de Darwin, né, ela é pseudociência, justamente porque é irrefutável, porque não é falsificável. E não apenas isso, mas outras. Quando ele fala da psicanálise, do marxismo e do darwinismo, esses são só exemplos. Mas eu digo, 80% da ciência, né, é puro verificacionismo, feijão com arroz. É você formular a hipótese e validar elas de qualquer maneira. Assim a maneira como você prova qualquer coisa. Desde quando a ciência, portanto, é rigorosa. O Karl Popper ele estabeleceu um paradigma de cientificidade rigoroso, que é o falsificacionismo. Mas vai ver se a ciência aderiu ao falsificacionismo de Popper. E ele vai dizer, vai provar. Popper não é a autoridade de um homem, é a autoridade da razão, porque o que ele está falando aqui faz sentido. Você pode descrever um dossiê anti-ciência só com o que ele escreve aqui. Né? Aquilo que não é feito com rigor, né, estabelecido, assim, qualquer modelo explicativo cujas condições de falsificação em que ela pode ser considerada falsa não estão estabelecidas de forma clara, é pseudociência. 80%, 90% daquilo que a gente chama de ciência é assim. A ciência nunca aderiu ao falsificacionismo de Popper. Ela permanece dentro do verificacionismo feijão com arroz, como sempre esteve. Embora eles deem assim, uma maquiagem de que seguem o falsificacionismo. Eles falam de falsificar. Todo cientista fala de falsificar. Mas isso é só conversa fiada. Não é. Eles permanecem no mesmo verificacionismo feijão com arroz de sempre. Mas qual é o efeito colateral do ateísmo e de outras coisas que não são ciência, materialismo, fisicalismo, todas essas ideias que são bons projetos de investigação metafísica, mas de ciência não tem nada? Qual é o problema? Né? O problema, eu já falei, isso vicia, né, a investigação científica. Isso é um vício metodológico, você utilizar como pressupostos ideias que não são científicas, né? Mas tem um problema ainda maior nisso. É que é dessa maneira que os ateus eles estão aparelhando a máquina da ciência para validar suas crenças particulares. Então, por exemplo, experiências místicas, né, ideias religiosas, elas devem ser colocadas, segundo hoje, deve fazer parte da sua vida privada. Então, se você é cientista, se você é um professor acadêmico, você não pode colocar as suas ideias religiosas
dentro da ciência. Por quê? Porque a religião é uma coisa que pertence à esfera privada e existe a separação entre Estado e religião. Acontece que o ateísmo, né, ele também pertence à esfera privada e os cientistas utilizam as suas ideias particulares como pressupostos, ou seja, eles estão aparelhando a máquina da ciência. Ah, não, a religião tem que ficar de fora, porque a religião é irracional, porque a fé não tem a ver com a razão. Isso é outra estratégia política, né? É você dizer que a fé não tem nada a ver com a razão, né? É uma estratégia de domínio, da ideologia ateísta para elas permanecer no seu status quo de pensamento dominante, hegemônico, né? Porque o ateísmo é uma imposição do Estado, né? Porque eles dizem que tem que haver separação entre Estado e igreja, Estado e religião, né? Porque o Estado é laico. Mas ser Estado laico não significa ser Estado ateu. E o ateísmo interessa apenas aos ateus. Não interessa à humanidade. Você usar a máquina da ciência para validar as ideias de um grupo também fere o princípio republicano e democrático de separação entre Estado e Igreja. Porque qual é a intenção disso? É para que não haja privilégios, porque nós vivemos numa sociedade plural, onde existe múltiplas crenças e religiões. Então o ateísmo ele interessa apenas aos ateus, mas a partir do momento que você está aparelhando a máquina da ciência para que ela comece a validar supostamente de forma científica ideias que são de um único grupo, você está se apropriando da coisa pública, né, como se fosse a sua própria coisa. Porque se a ciência ela é uma coisa que pertence a toda a humanidade, ela tem que ter, né, em mente, em vista, o interesse público e não o interesse privado. Porque ateísmo é uma coisa que pertence do interesse privado. O ateísmo interessa apenas aos ateus, não interessa à humanidade. Os ateus são 3% da humanidade. Então, o ateu ele acha que o mundo tem que estar, né, girando em torno do umbigo de suas ideias, né? Porque ele, cientista, ele precisa entender que a ciência ela é patrocinada pelo Estado e, portanto, pelo dinheiro dos impostos de todos os brasileiros. E o místico também é brasileiro, o religioso também é brasileiro e paga os impostos que vai patrocinar a sua ciência. Mas entendendo que a ciência, todos estão achando ou crendo, né, que a ciência vai contemplar o interesse público e não o interesse de um grupo, né? Mas a partir do momento em que você utiliza a máquina da ciência para validar ideias da vida que são um problema único e exclusivamente seu, você está utilizando a coisa pública como se fosse a sua própria coisa. E como é que os ateus fazem isso? Introduzindo o seu ateísmo como pressuposto de teorias científicas, de hipóteses científicas e teorias científicas. É dessa maneira, né, que os ateus eles colocam a ciência a serviço, né, dos interesses egoísticos deles. Porque o que eu penso é o seguinte, o ateísmo ele é tão disfuncional nesse sentido que o ateu não está nem aí para a ciência. A ciência só serve para ele, né, se ela tiver em função de suas ideias, suas crenças particulares. O ateu ele se acha tão superior, acho que ao resto do mundo, não sei, não quero generalizar, mas a impressão que me dá é essa, né? Que ele acha que a máquina da ciência está a serviço de seus interesses particulares e de suas crenças particulares. Quer dizer, na verdade, esses indivíduos não estão nem aí para a ciência, né? Eles estão preocupados consigo mesmos e não com a ciência. E não estão nem aí para a humanidade, estão preocupados consigo mesmo. Agora, isso é um abuso da cátedra científica. É quando o cientista ele usa a cátedra científica e procede ao aparelhamento dessa
da máquina da ciência para que ela esteja a favor de seus interesses e não do interesse público. Isso é um abuso. Gente, isso deveria ser considerado deveria ser até criminalizado, na minha opinião. Futuramente, eu acredito que a humanidade vai, né, estabelecer os crimes de abuso da cátedra científica. Isso é uma coisa que tem que ser feita, gente. Porque não pode continuar dessa maneira, porque eu acredito que aqueles que assim procedem, que agem dessa maneira, são charlatões, não são cientistas. E a ciência, o problema não está na ciência, o problema está nos cientistas. A ciência está sucumbindo ao charlatanismo por causa das pessoas que fazem isso. Não quero generalizar ninguém, tá, gente? Mas isso é realmente um grande problema que vai ter que ser abordado futuramente. Viu, gente? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas o vídeo acho que já está ficando meio grande. Então eu vou me despedindo por aqui. Até o nosso próximo vídeo, se os céus assim o permitirem. Até lá.